Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Gerson Cabral aqui falando. Eu quero só fazer essa intro, essa pequena introdução, que é para avisar vocês que demorou um pouquinho mais do que o previsto, né, a produção desse vídeo, dando continuidade ao nosso projeto de fazer 20 vídeos iniciais, né, que é a questão dos 20 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. E no vídeo de hoje eu vou falar da Argélia, que é o 17º país, tá? Onde os cristãos são mais perseguidos, e isso de acordo com a LMP, que é a Lista Mundial da Perseguição 2020. Tá? E esse foi um dos motivos pelo qual demorou-se um pouco mais a produção desse vídeo, porque já teve a atualização dessa lista, agora 2021, e a Argélia perdeu essa posição. Tá? Então, nessa nova listagem, ela ficou fora do ranking dos 20 países e entrou um outro país no lugar dele, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer a parte 1 e vou fazer a parte 2 desse vídeo. Então, como a parte 1 da Argélia o roteiro já estava pronto, já tinha material colhido, então eu vou falar, tá, em relação ao ano 2020 e daqui uns dias, 2 ou 3 dias, nós já vamos lançar a segunda parte também sobre a 17ª posição, tá bom? Que é o país que entrou no lugar da Argélia, tá certo? Então é isso aí, a introdução é essa, e vamos para o vídeo. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos estar falando sobre a Argélia, República Presidencialista da Argélia, tá? É esse país bem aqui, ó, estão vendo essa bandeira, tá? Tem como presidente Abdelmajid Tebboune, fica localizado no norte da África e tem como capital Argel. A religião predominante na Argélia é o islamismo, o judaísmo e, em terceiro, o cristianismo. O idioma falado é o árabe, francês e alguns dialetos berberes. Eu vou iniciar falando uma frase de uma cristã secreta lá da Argélia que diz assim: Jesus é como oxigênio, porque sem ele você não pode respirar. Se Jesus não estivesse em minha vida, eu não estaria aqui hoje, não estaria viva, não teria terminado meus estudos, não teria levado uma vida normal. É como se eu fosse tirada da lata de lixo e ter sido limpa. Não importa o que aconteça, eu não posso deixar Jesus. Então, esse é o pseudônimo Islem, que é uma cristã secreta. Eu vou falar um pouquinho da história da Argélia, para nós podermos entrar logo no contexto do nosso vídeo, tá? Diz assim: assim como a maioria dos outros países do norte da África, a Argélia era um território do Império Turco-Otomano. E em 1830, a nação foi conquistada pela França. E em 1962, após uma violenta guerra de 8 anos liderada pela Frente da Liberdade Nacional, conquistou sua independência. Desde então, o grupo está no poder e é o partido político dominante no país. Por 3 décadas, ou seja, por 30 anos, a Frente de Liberdade Nacional proibiu a criação de outros partidos políticos e se decidiu como o único partido legal. Entretanto, em 1991, a Argélia apresentou eleições multipartidárias, quando partidos islâmicos ganharam as eleições. O exército suspendeu o resultado das eleições e o país entrou em uma guerra civil que acabou apenas em 2002. O resultado dessa guerra civil foi na morte de cerca de 150 mil argelinos. E de 1999 até abril de 2019, Abdelaziz Bouteflika serviu como presidente. Agora, um assunto um dado, na verdade, bem importante, que diz assim, ó: após a renúncia do presidente Bouteflika, que ele teve um problema de saúde, ele renunciou à presidência,
depois de meses de protestos populares, ele foi substituído pelo presidente interino Abdelkader Ben Salah. Entretanto, os protestos continuaram, já que muitos viam Ben Salah como sendo intimamente ligado a Bouteflika. Então, o que isso significava? Que, independente de quem estivesse no poder, a ditadura ia ser o mesmo. A linha presidencialista ia ser a mesma, né? Então, em dezembro de 2019, foram realizadas novas eleições e o vencedor da disputa presidencial foi o então Abdelmadjid Tebboune, que foi ex-primeiro-ministro de Bouteflika. O que aconteceu? A população não aprovou o resultado, fez novos protestos e prometeu que o movimento não vai parar até que haja uma nova eleição, uma renovação no quadro político do país. Então, mudou-se os nomes, mas não mudou-se a política, tá? A politicagem continuou na mesma coisa. Agora eu vou falar um pouquinho da história da igreja, lá na Argélia. O cristianismo foi para a Argélia no século II. A igreja cresceu rapidamente e muitos romanos e berberes se tornaram cristãos. Apesar dos períodos de perseguição severa, o pai da igreja, Agostinho, nasceu onde hoje é a Argélia e exerceu grande influência sobre a igreja, e mesmo atualmente a igreja ainda é influenciada pelos seus ensinamentos. Então, pessoal, como país de origem muçulmana, islâmico, judaísmo, então os cristãos não têm vida fácil. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a perseguição aos nossos irmãos cristãos. A matéria diz assim, ó: a maioria dos cristãos são convertidos do islamismo para o cristianismo. Boa parte vive na região de Cabilha, no norte da Argélia. O povo da Cabilha é um grupo étnico berbere e fala a sua própria língua. É um dialeto, tá bom? Enquanto outros argelinos possuem um contexto árabe. Os moradores da Cabilha foram discriminados e negligenciados pelo governo argelino durante muitos anos, o que criou um ambiente em que a comunidade cristã se desenvolveu. Apesar da pressão do governo, a sociedade permanece forte. Tá? Então aqui, ó, a nota atual da Argélia, a situação atual dos nossos irmãos é a seguinte, ó. Durante o período da pesquisa, o governo argelino continuou sua repressão às comunidades protestantes. 11 igrejas foram fechadas pelo governo, acrescentadas àquelas que foram fechadas no período da pesquisa de 2019. Ou seja, em relação a 2019, que várias igrejas já tinham sido fechadas ou demolidas, mais 11 em 2020 foram acrescentadas a esse número. Em uma nova onda de aumento de pressão, ao menos 90 cristãos foram severamente ameaçados e detidos durante o protesto público contra o fechamento de uma igreja, em Tizi Ouzou. Tá? Houve relatos de diversas famílias cristãs que enfrentaram assédio de outros membros da comunidade. Então, qualquer pessoa de origem islâmica que se converte ao cristianismo, a família e a própria comunidade, os líderes da comunidade começam a perseguir essas pessoas, denunciando-as à polícia e ao governo. A violência aos cristãos, além dos assédios e abusos aos convertidos por causa de suas famílias, muitos cristãos foram tratados de forma agressiva pela polícia durante um protesto contra o fechamento de igreja. Esse tipo de violência não aconteceu nos anos anteriores, ou seja, está se intensificando cada vez mais essas perseguições. Igrejas são atacadas. 11 igrejas e 2 escolas bíblicas foram fechadas pelas autoridades. Casas e lojas de cristãos também são atacados. Ao menos 10 propriedades de cristãos foram danificadas. O número exato é desconhecido. Isso só em 2020. Mas é muito provável que esse número seja muito maior do que 10. Esse é só apenas o que é relatado pelas pessoas.
fora aqueles que são coagidos, fora aqueles que são impedidos de falar. Agora, pessoal, como é que vive os cristãos na Argélia? Aqueles que abandonam o islamismo para seguir o cristianismo enfrentam grande pressão, que eu já falei antes, por parte da família e por parte da comunidade, da sociedade. A Argélia é um país do norte da África, região também conhecida como África Branca. Aqueles que abandonam o Islã para seguir o cristianismo enfrentam grande perseguição por parte da família e da sociedade, além de ser ameaçados por grupos extremistas islâmicos. Embora o governo esteja investindo contra a militância islâmica, seus líderes políticos usam a religião para punir os cristãos. O que acontece? Aqui na matéria diz que apesar do governo tentar impedir a militância islâmica de fazer alguma coisa, mas nós sabemos que países de origem islâmicas, a tendência é perseguir o cristianismo, porque a ideologia deles é acabar com o cristianismo no mundo. Então eles fazem média para a sociedade, para o mundo, que eles têm que apresentar um relatório, e por trás eles fazem totalmente o contrário. A Cabilha é uma região montanhosa do nordeste do país que abriga muitos protestantes. Há vários graus de perseguição na Argélia, uma vez que a lei proíbe oficialmente a prática de uma fé que não seja Islã. Ora, se a lei do país proíbe uma fé não islâmica, por que o governo tenta coibir a militância islâmica? Deu para entender agora a jogada deles? A pressão é mais forte no âmbito familiar e na vida privada. Para os cristãos ex-muçulmanos, quem decide seguir a Jesus Cristo não é livre para frequentar cultos ou reuniões entre irmãos e precisa ter uma vida religiosa secreta para evitar diversos problemas e fugir dos conflitos. O que isso significa? Que cristãos não podem andar com a Bíblia na mão, não podem estar espalhando ou dizer que Cristo salva, não pode falar de Jesus para ninguém, tem que abster internamente da sua fé, secretamente ali, ele e Deus, porque corre o risco até de perder a vida. Eu quero falar apenas de um relato aqui, que um cristão foi condenado por causa de uma postagem no Facebook. Eu pesquisei essa imagem, mas no site está dizendo que a imagem não foi permitida a divulgação. Então eu pesquisei em outras fontes e também não encontrei essa imagem. Mas a matéria diz assim, um cristão argelino de 34 anos foi condenado a 1 ano de prisão por causa de uma postagem no Facebook. O tribunal de Baulia o acusou por insultar o Islã e o profeta Maomé. Olha só, depois de ouvir o veredito, a defesa desse rapaz disse que vai apelar à Suprema Corte. Samir Shamet, o rapaz que foi acusado, foi processado por uma postagem considerada ultrajante e ofensiva. Em dezembro de 2015, policiais cibernéticos entraram em sua página no Facebook para analisar fotos e comentários. Segundo a polícia argelina, ele acusou o profeta Maomé de terrorismo e assassinato quando comparou com Hitler. Ou seja, de acordo com o governo, de acordo com a polícia, Samir comparou o profeta Maomé com Hitler. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles encontraram indícios disso, mencionando a perseguição e o massacre aos judeus. Tá, pessoal? Então, aqui, para encerrar o nosso vídeo de hoje, porque, como eu falei, essa é a parte 1, e como a listagem teve alteração, vou fazer a parte 2. Então, aqui, vamos ver aqui, justiça ou injustiça em relação àquele caso. Vagas. Deixa eu falar bem aqui sobre ele. Quem é esse rapaz aqui? O aposentado, não, esse aqui é outro caso que foi de um rapaz que ele tem dificuldades mentais,
um senhor, na verdade, de 65 anos, com dificuldades mentais, no dia do velório do filho dele, que morreu de um ataque de gripe. Ele estava no velório e, por ele não ter tomado os remédios controlados dele, ele teve alguns ataques de nervos, gritando na rua. E tem um rapaz chamado Vargas, que foi à polícia prestar queixa contra esse senhor. Tá? O nome desse senhor é Iqbal Masih, 65 anos, que ele vive na colônia de Fazlia, que é na cidade de Lahore, lá na Argélia. Tá? Trata-se de um bairro cristão com cerca de 1.000 habitantes. Ele é aposentado, vive experimentando problemas de saúde mental já há algum tempo, e por isso vive medicado. E então, Mohamed Vargas, que prestou queixa, disse à polícia que sempre que Masih, que é o senhor Iqbal, não toma seus remédios, ele vai para a rua e grita com as pessoas que estão passando. O que acontece? Ele denunciou, mas fontes também disseram que não é simplesmente só isso. Pelo fato de Iqbal Masih, esse senhor, também ser cristão, incomoda os vizinhos, incomoda também a sociedade onde ele vive. Então, daí a motivação pela denúncia. Os pedidos de oração para os nossos irmãos lá na Argélia. No país, diversas igrejas são fechadas a cada ano. Ore para que essa prática seja interrompida e que os cristãos argelinos tenham liberdade para cultuar a Deus. Durante manifestações contra o fechamento de igrejas, muitos cristãos foram agredidos e presos. Peça ao Senhor para que as autoridades respeitem e aceitem a fé cristã. Há ainda relatos de assédio contra membros da comunidade cristã. Interceda por cada um dos que enfrentam esse tipo de realidade. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Oremos pelos nossos irmãos argelinos. Não está fácil a vida para os nossos irmãos. Então, sabemos que qualquer coisa é prática, é motivo para denúncia, espancamentos, eles são presos, são açoitados. Então, nossos irmãos necessitam e precisam da nossa ajuda, das nossas orações. Então, não se esqueça, pessoal, de curtir esse vídeo, de dar o joinha, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Nos ajude a posicionar esse vídeo na plataforma. Não custa nada, é de graça. E daqui a uns 2 ou 3 dias, nós vamos estar postando a parte 2 desse vídeo, tá? Também com a 17ª posição, mas já com a atualização da LMP 2021. Tá? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.